Hoje eu quero trazer para vocês Banco Inter. Eu quero trazer os principais números, os principais dados relevantes, principalmente considerando o resultado do terceiro trimestre de 2020. Acho que fazia tempo que eu não trazia Banco Inter aqui no canal. A última vez deve ter sido quando teve aquela conversão, né? Na verdade, a gente teve o incremento das PNs e das units, né, no mercado. E eu acho que essa foi a última vez que eu falei de Banco Inter aqui. E eu sei que muitos de vocês investem, né? E muitos também têm várias preocupações, principalmente quando a gente olha o resultado do terceiro trimestre de 2020, que foi relativamente um resultado negativo, vamos dizer assim. E o negativo é entre aspas, porque vocês vão entender aí tudo que tá dentro desse resultado do banco e que talvez a gente já vai inclusive chegar na conclusão de que ele é com certeza uma empresa, um investimento pensando no crescimento e não nos dividendos. Enfim, eu quero trazer aí os principais dados, os principais números e ao final também quero trazer como ficaram alguns indicadores que a gente geralmente olha na hora de fazer a avaliação de alguma empresa, de alguma ação. Então me acompanhem até o final do vídeo, se inscrevam aqui no canal, deixem o like de vocês e cliquem no sininho que toda vez que tiver vídeo novo vocês vão ficar sabendo, beleza? Bom, pessoal, eu quero começar falando sobre o crescimento do Banco Inter, né? Então muitas pessoas estavam falando que, olha, não, ele gasta muito porque tá dando resultado negativo. Isso há alguns anos atrás, né? Porque quando a gente olha os últimos trimestres, pelo menos até o terceiro trimestre de 2020, ele estava entregando resultados positivos. Só que aí, claro, várias coisas aconteceram aí no meio do caminho e ele entregou um resultado negativo nesse trimestre, eu já vou trazer isso para vocês, mas também tem muito a ver, inclusive, com o crescimento que o banco está buscando. E para a gente tentar entender um pouquinho desse crescimento, eu tenho alguns dados para trazer para vocês. Quando a gente fala da base de clientes, o Inter ele fechou o terceiro trimestre de 2019 com mais de 7,2 milhões de clientes, ou seja, isso é 120% maior do que o mesmo período do ano anterior. Desses 7,2 milhões de clientes, 3,9 milhões têm algum dinheiro em conta, né? Deixam ali algum dinheiro no saldo da conta e a média desse saldo é de R$ 1.227. Bom, nós sabemos que Banco Inter não é somente banco, né? Tem a parte de Inter Investimentos, também tem a Intershop, eu quero trazer um pouquinho mais sobre isso para vocês. Mas falando da Inter Investimentos, então hoje ela conta aí com uma base de mais de 970 mil clientes. Quando a gente fala da Intershop, ela conta aí com mais de 760 mil clientes. Agora falando um pouquinho sobre as transações, ela conseguiu crescer bastante nas transações, principalmente olhando para o lado de cartões, e ela atingiu 5,2 bilhões de reais transacionados, o que é 135% maior quando a gente faz uma comparação anual, ou seja, do mesmo período do ano anterior e comparando com o que aconteceu até agora em 2020. Agora, gente, eu falei para vocês sobre a Intershop, né? Eu sei que talvez quem não invista no banco nem sabia da existência do Intershop, né? Mas enfim, esse é uma plataforma, né? Foi um novo investimento, vírgula, né? Do Banco Inter e que tem dado certo sim. E como que funciona, gente? Eu já quero colocar para vocês aqui na tela, né? O Inter, ele consegue intermediar desde o cliente até o varejista final, né? Então é como se fosse um e-commerce e aí o varejista que coloca lá os produtos, o Banco Inter, tudo que ele vende, ele consegue ganhar uma porcentagem em cima, ele faz toda a parte da intermediação financeira, então inclusive ele consegue ganhar com antecipação de crédito e ele também trabalha com a parte de cashback, que isso também acontece lá no Intershop, e até mesmo, né, oferecendo crédito para os seus clientes através dos cartões de crédito. Então ele consegue ganhar dinheiro nas duas pontas com esse Intershop e é onde ele tem feito grandes investimentos aí nesses últimos trimestres. A questão é o seguinte, gente, ele conseguiu crescer sim em várias linhas. Até o terceiro trimestre de 2020 ele estava entregando um resultado positivo. Porém, agora a gente vai dar uma olhadinha no que aconteceu, né, com os dados financeiros desse terceiro tri. Bom, a receita, ela ficou em 226,7 milhões de reais. Falando da receita do Intershop, ficou em 18,7 milhões de reais. Então, ainda tem espaço para o Intershop crescer e, inclusive, incrementar a receita do próprio Banco Inter, né? A questão é o seguinte, o Banco Inter ele tá diversificado com várias frentes de receita, mas ainda assim, quando a gente fala do resultado financeiro, ele ficou negativo aí em 12,4
milhões de reais. E aí muitas pessoas devem ficar, caramba, Bea, mas isso é um resultado ruim, não é mesmo? Bom, gente, como eu falei para vocês, ele estava performando bem aí nos últimos trimestres, porém, quando a gente olha nesse último período que ele acabou entregando o resultado, ele disse lá no próprio release de resultados deles que parte desse resultado foi impactado pela queda na taxa de juros, consequentemente a intermediação financeira ela ficou um pouquinho mais magrinha quando a gente fala ali das margens e tudo mais, e também com uma nova, né, ou aliás com uma maior base de clientes, os custos acabaram subindo bastante e também com o lançamento de novos produtos, isso acaba encarecendo um pouco o operacional. Então acabou dando esse resultado financeiro negativo, porém nós temos que entender que Banco Inter é uma empresa, como eu falei lá no início do vídeo, muito mais voltada para crescimento do que uma exímia pagadora de dividendos de empresas que já estão consolidadas lá no topo. E aí, empresas que buscam o crescimento geralmente vão acabar despendendo bastante recursos nessa parte operacional de desenvolvimento para realmente conseguir entregar algum resultado lá no futuro para os seus acionistas. Beleza, gente, acho que passamos pelos principais números, né, do Banco Inter, também a parte financeira. Agora a gente precisa entender como é que ficaram alguns indicadores que geralmente a gente analisa, né, na hora de estudar uma empresa. Bom, vamos falar da questão da margem líquida. A margem líquida, quando a gente fala o acumulado, né, dos últimos 12 meses, ficou em 0,15%, ou seja, é pouquíssima coisa, mas eu acho que tudo isso faz jus ao que eu acabei de explicar sobre Banco Inter estar focado no crescimento. O ROI segue a mesma linha, ficou em 0,04%, ou seja, é quase nada. Já quando a gente fala do índice de Basileia, esse sim tem um índice bem alto, ou seja, quando as pessoas ficam preocupadas, talvez, olha, será que esse banco tem um bom índice de solvência? Será que é um banco confiável? Então, quando a gente fala do índice de Basileia, ficou em 27,97%. Vale ressaltar que esse índice de Basileia é maior do que Banco do Brasil, do que Bradesco, do que Itaú e tudo mais. Mas é claro que ele é um banco menorzinho também. Já falando sobre o Dividend Yield, como eu falei para vocês, provavelmente quem investe, se você investe nesse momento, pode ser pensando no crescimento lá para frente, se ele realmente conseguir se consolidar no mercado como ele está esperando e como ele está investindo para tal, pode se tornar um bom pagador de dividendos. Porém, nesse momento, os últimos dividendos pagos, né, considerando os últimos 12 meses, ficaram na casa dos 19 centavos, o que representa 0,29% no ano. Ou seja, é muito pouquinho, mas como eu falei para vocês, eu acho que nem é o foco de quem está investindo agora, nesse momento, nas ações de Banco Inter. De qualquer maneira, gente, tem uma última pergunta que eu acho que vale a pena a gente responder e que muitas pessoas ainda continuam batendo nessa tecla, né? Será que os bancos digitais, como o Banco Inter, vão matar os bancões? Bom, gente, eu falei isso acho que ano passado, falei isso início desse ano e vou falar agora no final desse ano também, que não, gente, eu não acredito que os bancos digitais vão matar os bancões. Eu acho que, inclusive, agora com essa vinda do Pix, que eu já fiz vídeo, inclusive, aqui no canal, explicando o que é, como isso poderia afetar a receita dos bancos. Se você não viu, eu vou deixar o link para vocês aqui em algum canto. Eu acho que com a vinda do Pix, né, talvez o que fazia muitas pessoas buscarem um banco digital, que seria ter custos menores e tudo mais, isso tende a favorecer principalmente os bancões, né, porque é menos uma tarifa que, teoricamente, você que estava lá refém do bancão vai ter que pagar. É claro que tem questão de manutenção de conta, que tem gente que ainda hoje em dia acaba pagando. Existem aí a própria questão da cartela de produtos, né, que cada um pode oferecer. Ainda os bancões, eles conseguem ter uma cartela muito maior, mas eu acho que não, gente. Bancos digitais não vão matar os bancões. Eu acho que, inclusive, alguns bancões, eles já estão nessa corrida para se digitalizar. A maioria já estão aí com bons apps, já estão aí com um bom atendimento online. É claro que tem um longo caminho a ser feito. E também, né, gente, nós temos que entender que todo mundo vai ter que meio que se ajustar nesse meio do caminho. Quem não se ajustar, inclusive, pode ser que seja comprado, vamos dizer assim, né? De qualquer maneira, essa é uma dúvida que muitos me perguntam e essa é basicamente a minha opinião. Mas agora,
Eu quero saber de vocês. Depois desses principais números que eu trouxe para vocês investiriam ou investem em Banco Inter? Sim, não? Vocês acham que os bancos digitais, eles têm alguma chance de talvez matar os bancões, né, os bancos tradicionais? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber e eu vejo vocês então no próximo vídeo.